É isso. Bom dia, boas-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sou o Cris Dias, esse é o Pedro Isolado. Bom dia. Viemos aqui falar coisas para vocês. E já apareceu, ele já subiu. A gente vai falar. O Rito se convidou a gente aqui para falar de uma coisa que a gente está montando, explicar para vocês como funciona uma abordagem de produção e investimento de conteúdo, mas o segredo para vocês aqui entre nós é que a gente, na verdade, quer testar com vocês essa ideia. A gente vai dizer o que a gente está fazendo, vai explicar como é que a gente quer fazer, e o nosso objetivo, nossa esperança é que vocês ajudem a gente a entender com perguntas, com participações do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, assim, a gente vai contar o mais rápido possível para sobrar tempo para a gente ter essa conversa, porque a gente quer ouvir, a gente veio aqui para ouvir de vocês. Antes de começar a famosa chamadinha para entender quem é quem, levantar as mãos, vou até levantar para ver todo mundo, quem aqui produz conteúdo em qualquer formato, em qualquer mídia, quem distribui conteúdo, quem investe em conteúdo? Quem não levantou a mão? Faltou? Você. Então, que caravana você... Qual é a sua caravana? Eu faço projetos culturais e agora estou querendo começar a investir em podcast. Show. É isso? Alguém ficou de fora? Alguém? Caravana não representada? Então, beleza. Então, vamos lá. Toca a bola aí, Pedro. A gente somos a Reverb. Sou o Cris, sou o Pedro, e a gente, não sei, não tenho controle sobre o meu corpo, não sei o que eu faço. A gente vive na economia da atenção, né? Chavão, porém verdadeiro, é um chavão, coisa verdadeiro, onde de um lado existe um monte de gente, como aqui nessa sala, produzindo conteúdo, e de outro lado pessoas consumindo conteúdo. Antes de fazer o que eu faço hoje, vocês saberão em breve, por exemplo, eu trabalhei 5 anos no Facebook, depois eu trabalhei no BuzzFeed, aí a gente tinha aqueles slides com chavões do tipo, que eu nem lembro mais o número, a cada minuto, 1 milhão de vídeos são subidos no YouTube, no TikTok, não sei o que, então a gente vive esse mundo dos aplicativos que brigam pelas nossas atenções, usando técnicas não necessariamente que a gente gosta. Mas estamos nesse mundo da briga pela atenção. Para eu ter atenção, eu preciso do quê? Eu preciso de histórias, eu preciso de conteúdo. Eu sou produtor de conteúdo, o Pedro também agora produz conteúdo. Então a gente vive nessa situação de um lado eu tenho gente que cria conteúdo, do outro lado eu tenho o que a gente chama de mercado de plataformas, Netflix, Globo, Deezer, Amazon, patrocinadores aqui do evento, participantes do evento, procurando esse conteúdo para colocar nessas obras. Esse é o grande mercado hoje em dia. É um mercado de, segundo a PwC, 2,3 trilhões de dólares, que é um número tão grande que nem cabe na minha cabeça, mas é o dado do mercado de mídia e entretenimento, né, no snapshot. Mas dentro desses 2,3, só se a gente for pensar na Disney, a Disney comprou, acho que ela gastou quase 100 bilhões de dólares entre Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox e Hulu, deu mais ou menos 100 bilhões de dólares para comprar o quê? Para comprar o slide anterior, para comprar histórias, para contar coisas que ela vai colocar nessa plataforma e que ela vai distribuir esse conteúdo pelo mundo. E no centro dessa coisa, o que é essa coisa que no fim das contas a Disney, a Amazon, a Netflix, está todo mundo comprando? É o EIP, Entertainment Intellectual Property, que é todas essas coisas e nenhuma dessas coisas. É um livro? Não, não é um livro, é um formato? Mas não é. É interativo? Mas não é. A produção é tudo. É o átomo básico do que aquele slide que tinha a galinha pintadinha, o Breaking Bad. É o elemento básico dessa coisa, mas que vira tudo isso. Então, por exemplo, é uma meia. Eu fico com a minha meia da R2D2 hoje. Isso é um Entertainment Intellectual Property. Só que o átomo dessa minha meia é um EIP. Para tentar simplificar, o que
eu tenho aqui uma ideia, eu faço um podcast, então, por exemplo, eu Cris faço um podcast chamado Boa Noite Internet, onde eu falo, tenho umas palestras lá, falo mais bobeira. Isso é um EIP? Não sei, vamos ver. Ele é único, então o que o EIP tem que ser? Ele tem que ser único, ele tem que ser, né, só eu posso fazer, só eu conto aquela história, se a gente for analisar sob o ponto de vista de história do jeito mais genérico. Ele tem que ser reconhecível, tipo na hora que eu mostrei minha meia para vocês reconheceram imediatamente de onde ela vinha, então tem que, a galinha pintadinha, bota o desenho da galinha pintadinha, quem tem minha idade tem filha Peppa Pig, mas o Lucas Neto, né, pode ser qualquer a capa de um livro famoso, um gesto do Star Trek. Ele tem que ser uma coisa que a gente vai falar muito hoje, relacionável, eu tenho que me conectar com aquilo, eu tenho que me sentir parte daquilo, eu tenho que, inclusive, espalhar a palavra, falar assim, cara, como assim? Tipo, se alguém aqui fala que nunca viu Star Wars na vida, o resto da galera vai falar, que planeta você vive? Por quê? E começa a vender, você tem que ver Star Wars, porque isso, porque aquilo, que é ruim, que é bom e tal. Então ele cria essa relação, ele tem que ser expansivo, ele tem que virar meia, ele tem que virar outros, mas ele não pode. Então, um livro é um EIP, se ele ficar só no livro e a gente não conseguir transformar ele em mais em uma outra coisa, não é. Então ele tem que ser expansível. Esqueceu alguma coisa, algum detalhe? Não, isso mesmo. Beleza. Então, como é que a gente Reverb entra nessa história? Né? Um dos maiores EIPs, até literalmente com um filme no cinema agora, é o Wizarding World, o mundo do Harry Potter, que começou como um livro lá atrás, em 1997, e hoje vale, sei lá quantos bilhões. Eu escrevi outro dia na minha newsletter que Seinfeld é avaliado em 30 bilhões de dólares. O elenco de Friends ganha, por ano, cada um 20 milhões de dólares só de revender Friends para a Netflix, para o canal de TV, para o Hulu e tal. Então, se você investiu em Harry Potter, em Friends e Seinfeld lá em 1997, show, essa pergunta é meio óbvia. Você investiria no Harry Potter em 1997? Óbvio que eu investiria, acho que o Pedro também investiria. O problema é que, em 1997, foram publicados no mundo inteiro entre meio milhão e 1 milhão de livros. Então, como é que eu acho o Harry Potter? Inclusive, tinha outros livros razoavelmente parecidos com Harry Potter, mas alguma coisa que Harry Potter tinha especial que virou esse EIP gigante, e parque de diversão, e camiseta, e por sinal eu sou corvinal. Então, é nesse ponto que a gente está. Como é que eu, fora uma máquina do tempo, eu queria estar vendendo uma máquina do tempo aqui, a gente volta no tempo e investe em Harry Potter em 1997. Como é que em 1997 eu descobriria o Harry Potter para chegar onde está hoje? Que é a nossa abordagem, que é o próximo slide, e que eu vou passar a palavra para o Pedro agora, mas o spoiler é, a gente vai aplicar uma abordagem, um raciocínio, meio de engenharia, meio de startup, de venture capital para chegar nisso. Mas aí, como eu não entendo nada disso, como quem entende isso é o Pedro, eu vou passar a palavra para o Pedro. Bom, pessoal, nosso desafio, então, é baseado assim, como é que eu acho, já que esse Harry Potter passou, como é que eu acho o próximo Harry Potter, o próximo grande livro, né? Então, não, achei que a gente investigou o Harry Potter, não. Não, a gente vai depois. Mas o ponto é o seguinte, como é que eu consigo entrar, é uma indústria trilionária, vale quase 2 Teslas e meia aqui, quase 2 Amazon. Quantos Twitter? Agora eu só calculo em Twitter. Em Twitter, são um pouco mais de alguns Twitters. Então, como é que você investe estruturadamente, racionalmente, de uma forma que você consegue, de alguma maneira, lidar com isso e não ficar dependendo de uma erraticidade? Porque a questão sobre propriedade intelectual, isso se aplica também à venture capital, à tecnologia da informação, e se aplica a várias outras coisas da natureza, que isso vive o chamado Power Law. O Power Law é essa regra estatística de que muitos poucos casos eles têm um output, qualquer que seja, nesse caso, retorno de investimento, altíssimo, enquanto muitos outros casos, a grandíssima maioria, tem um retorno muito baixo. E quando a gente fala de investimento, às vezes o retorno muitas vezes negativo. Por um lado, a gente entende que a gente está vivendo uma era onde dá para a gente ter uma abordagem
de long tailness, né, vamos chamar assim, essa cadeia longa, que eu posso, eu consigo olhar para todo tipo de produto, projeto hoje, por mais nichado que ele seja, eu consigo visualizar algum dinheiro eu consigo fazer aqui, mesmo que seja pouco dinheiro, então isso traz já alguma segurança. Mas como é que eu miro para achar esse daqui? A imagem de fundo é isso daí, é encontrar uma agulha no palheiro. Então, o nosso caminho para fazer isso vem o segundo desafio, que é como é que então eu crio esse caminho estruturado para, de fato, com algum sucesso, eu investir em propriedades intelectuais de entretenimento. Ou seja, no primeiro momento eu quero aumentar o valor, no segundo momento eu preciso diminuir o risco dessa minha vontade de aumentar o valor. E aí a gente foi buscar no mercado de tecnologia da informação, no mercado de venture capital, toda a lógica que opera naquela indústria faz 60, 70 anos já agora. Começou lá nos anos 60 com a Intel no Vale do Silício. E não chamava Vale do Silício na época. Mas a gente trouxe esse venture mindset, a gente descobriu que uma coisa muito parecida acontece nos dois mercados. A tecnologia, ela chegou no momento em que, ela nasceu no momento onde era tudo muito difícil, muito caro, as barreiras para você entrar no mercado eram gigantescas. Os famosos custos de investimentos, as tecnologias, acesso à tecnologia, a própria informação era muito complicado. O interessante é que o mercado da tecnologia trouxe ele mesmo uma coisa que a gente chama aqui de abundância. Então, com o advento da internet, com o advento das metodologias, a gente disseminou conhecimento, disseminou a capacidade de execução. Então, a partir dos anos 90, qualquer pessoa tinha acesso a muito conhecimento e uma facilidade muito grande de criar tecnologia. O advento dos computadores, a lei de Moore, tudo isso trouxe a abundância para o empreendimento na tecnologia da informação. E isso agora a gente vê no mundo da criação, no mundo do entretenimento. Então, qualquer maluco hoje com o celular na mão consegue produzir conteúdo, consegue produzir desde uma coisa simples para o TikTok, para o Instagram, para o Twitter, quanto a coisas mais complexas, um podcast completo, um filme completo. E uma coisa que a gente vê que não é tão sobre a capacidade, não é sobre isso, não é tão sobre a qualidade da produção, apesar que hoje a tecnologia vai trazendo qualidade a reboque, mas é sobre a profundidade das histórias que você tem para contar. E aí você simplesmente abre uma porta para quem quer contar história, que conte histórias. E aí, a hora que a gente viu esse paralelo acontecendo nas duas indústrias, a gente falou, dá para a gente, de vez a gente começar do zero aqui, vamos se inspirar no que aconteceu lá. Essa daqui, muitos de vocês já devem ter visto, a curva de adoção de tecnologia do Geoffrey Moore, que é um dos caras que inspirou Steve Blank, inspirou Eric Rice para criarem toda a teoria de startup enxuta, toda a teoria de inovação com metodologia ágil. E a gente vê que existe uma similaridade aqui com o entretenimento, no momento em que você começa aqui na fase de desenvolvimento de conceitos, sinopses, o plot, os personagens, você começa a dar vida, seja no papel, no rabisco, na sua cabeça, para uma ideia, para uma história. Essa ideia, ela não existe no mundo, mas você vai começando a construir ela, você começa a comentar ela nas redes sociais, você começa a escrever um blog, você começa a escrever isso numa comunidade, com seus amigos, e aí você já vai construindo uma vida dela no mercado de alguma maneira. Até chegar, e aqui é onde vive a maior parte dos IPs, né? Aqueles IPs que existem, mas não fazem sucesso, ou não explodem, não estouram, que é essa fase de uma preparação para ir para o mainstream. E aí a barreira do mainstream, de chegar numa Netflix, de chegar numa Globo, de chegar numa Deezer, numa Amazon, que seja, é gigante. E aqui morrem principalmente a maior parte dos projetos. E a gente acredita que existem caminhos e metodologias e meios para você conseguir superar de forma mais fácil isso, mas também lidar com o fato de que isso vai acontecer. Vai acontecer de 90 e tantos % dos projetos morrerem nessa fase. Mas os que passam daqui, a gente consegue
ir para uma lógica de expansão, de exploração da IP. E aí a gente vislumbra uma vida econômica nesse projeto, para além daquela primeira obra que colocou ele em vida. Então, a gente chega aqui de que o podcast talvez seja, para o nosso caso, o melhor MVP, Minimum Viable Product, que pode existir no mundo do entretenimento. Por quê, Cris? Por quê? Muito bem, Sara. Porque até então, né, a gente vai trazer uma abordagem de venture capital, de Vale do Silício, de startup enxuta, mas a gente acredita que tem um ingrediente secreto, que secreto não tem nada, porque estamos aqui para falar sobre isso, que é o podcast, porque o podcast, isso que o Pedro já começou a falar, ele é, comparado com outros formatos, ele é mais barato e mais rápido de fazer, a gente consegue colocar podcast no ar muito mais rápido. Eu estou nesse mundo de podcast já vai fazer quase 20 anos, não gosto nem de lembrar de quanto tempo que tem. Então a gente sabe, a gente tem experiência de colocar podcast de pé muito rápido e de maneira barata comparado com televisão, com outros meios, às vezes até o meio escrito. E a primeira bolinha lá para mim é super importante, que é a palavra comunidade. O podcast hoje, por uma série de motivos, incluindo o fato de que o podcast ainda está livre do algoritmo, do feed, do dedinho nervoso querendo ver o próximo conteúdo, o podcast ele consegue formar uma comunidade de pessoas em volta, né? Quando eu fiz meu primeiro episódio do meu podcast lá em 2018, eu vinha do mundo onde eu virava para meus clientes no Facebook e falava que ele tinha que contar a história em 6 segundos, então o meu primeiro episódio teve 15 minutos de duração. O feedback que eu mais recebi das pessoas foi, mas só, eu quero mais. E aí, alguns meses depois, eu participei de um outro podcast, fui convidado a um podcast com 3 horas de duração, e eu sei que as pessoas ouviram até o fim, que as pessoas vieram falar comigo de uma coisa que aconteceu às 2 horas e 57 minutos. Então, as pessoas estão dispostas a dar essa profundidade, essa conexão emocional. Se ela não gostar daquilo, ela nunca mais volta para ouvir, é claro. Mas por que a comunidade é importante, né? Os círculos de base são importantes para o MVP, para a produção, para a velocidade. E o círculo de cima, a comunidade, é importante porque aí, quando a gente fizer o slide anterior, a curva descobrindo isso aqui lá, eu não estou chegando na Amazon, na Globo, com uma ideia, com um PowerPoint, dizendo, então, é um bruxinho, ele mora debaixo da escada, e ele tem uns amigos, tem uma escola muito louca, não sei o quê. Eu chego com uma realidade, tipo assim, eu tenho essa coisa, estão aqui tantos episódios, você vai dar play, você vai ouvir, e eu tenho uma comunidade que tem tantos seguidores no Instagram, tem um grupo de WhatsApp com não sei quantas pessoas, um grupo disso, eu tenho uma renda do Patreon, daquilo. Eu chego com uma coisa de verdade, provada nas plataformas de distribuição, o que também significa que aí agora eu aumento o valor disso. Eu já